essas diferenças entre dons, poder, unção, presença, né? Existem muitas coisas que o Senhor ele quer nos ensinar que são coisas preciosas e que ao longo dos anos nós aprendemos. Mas vamos lá. Livre acesso, né? Eu vejo muitas pessoas hoje com essa realidade de sugar, de gerar poder sobre a vida dela. Deixa eu dizer uma coisa muito clara. Livre acesso é algo muito precioso para você ter a unção de Deus sobre a sua vida. Mas, para quem é filho de Deus, não precisa sugar a unção. Quem é filho de Deus, existe um rio que emana, uma fonte que emana. Então entenda que você não vai orar por milagres, por curas, e você precisa definitivamente sentir um alto poder no seu corpo. É certo que existem momentos que os dons de cura você vê, claro que está muito forte. Por exemplo, existem momentos que eu estou ministrando no altar que eu recebo comandos de Deus. Eu sinto dores em alguns lugares do corpo, mas não é dores, é uma palavra de conhecimento de Deus me dizendo, de Deus me falando que tem pessoas com enfermidades específicas em lugares específicos e que estão sendo curadas. Agora nós vamos entrar no que é milagre e o que é cura. Eu costumo dizer que milagres, eles não acontecem, eles são provocados. E você, que tá aí, que talvez você foi desenganado pela medicina, que você tem um câncer, que você tem talvez uma lepra, uma doença em um nível muito mais forte, mais grave. Você acredita que o Senhor Jesus, ele quer te curar? Nós estivemos orando por uma mulher, pastor Arisson, que havia um tumor dentro da cabeça dela, e esse tumor, ele literalmente estava comendo as córneas dela, e ela tinha perdido um lado da visão. Nós oramos por ela, nós vimos as manifestações dos anjos ali, declaramos para que os anjos operassem, porque os anjos estão dispostos ao ministério, ao ministro, eles estão para trabalhar, entenda isso, não é para idolatrar anjos, tá? Porque hoje muitas pessoas estão nessa. Os anjos é algo glorioso, mas é que é para trabalhar para um ministro, tá bom? E aí os anjos foi lá, fez, eu vi, os anjos fazendo operação sobre ela, ela caiu no chão, aí vem o efeito, que aí não foi o poder, foi uma anestesia. O anjo veio, anestesiou ela, literalmente, ela caiu anestesiada, então tem uma diferença. Você vai ver que às vezes as pessoas vão receber o poder de Deus tão forte que vão cair em arrebatamento em sentido, que aconteceu com Daniel em capítulo 10, quando ele entregou o jejum, que o anjo veio sobre ele, ele não aguentou, começou a tremer, que aconteceu em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, na ilha de Patmos, que João, quando viu o Rei da Glória, caiu aos seus pés como morto, ele disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, sem fugir do assunto, nós oramos por aquela irmã, que já estava com a cirurgia marcada para tirar aquele tumor no cérebro, e depois da oração ela voltou no médico e o tumor não havia mais. Ela estava curada. Então, tem coisas que você vai ver que vai ser instantâneo, vai acontecer na hora, né? Como já vimos centenas de caroços explodir dentro do corpo das pessoas. Pessoas, por exemplo, que usam bombinha asmática, Deus revelar, a gente pega as bombinhas, quebra na frente do culto. E isso é uma autoridade que Deus deu para pessoas que ministram cura. E se você não tiver essa ousadia, você não vai conseguir ministrar cura. Você não vê o próprio TB Joshua, aquele nigeriano que Deus o levou? Ele vinha numa velocidade para ministrar cura e era centenas de pessoas nas macas. Ele começava a dar um tapa nas pessoas e as pessoas já levantavam curadas. Então, definitivamente Deus tem os seus meios de fazer. E os seus profetas, que Deus escolhe como loucos para confundir os grandes, para fazer. Então é sobre isso. A cura vai ser sempre um processo, mas os milagres são instantâneos. E é claro que o Senhor, ele continua fazendo. Teve um dia que eu orei por uma pessoa que estava com um nódulo bem grande nas mãos, eu orei por ela, na hora eu não vi nada, o nódulo continuou. Mas por que depois de 3 dias sumiu? Entende? Então, Isso aí foi cura. foi uma cura, porque é um processo. Mas existem coisas que vai ser instantâneo, como por exemplo a gente orar por surdo, ter uma facilidade muito grande de ver muitos surdos hoje voltar a escutar, né? Isso é muito grande, é muito glorioso você ver.
isso acontecer, pessoas que têm problema na vista, voltar a enxergar 100%. E a gente faz o teste tudo na hora, para mostrar para vocês que definitivamente não tem combinação, não tem nada por detrás. Nós realmente vemos os milagres reais, como o Senhor Jesus nos prometeu. Obras maiores. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, impõe as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Nós queremos liberar no final desse podcast essa unção sobre a sua vida, ela vai te tocar aí na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Vai ser algo muito forte. Vai ser uma descarga elétrica, aleluia. Então, livre acesso existe. Só que nós entendemos uma coisa, que não precisa sugar. Você que é filho, você carrega a fonte de Deus. E essa fonte, ó, ela jorra. Aleluia. Você já teve algum culto que quando você vai em alguma igreja, eu imagino que o pessoal traga os enfermos, traga os doentes, vai ter uma campanha de cura, e você olhar para aquele doente bem doente, ficar com medo, falar, e agora? Se acontece isso ou não acontece? Você tem certeza que Deus vai curar e pronto? Com certeza acontece e, assim, é uma coisa que é almático, né? A nossa alma, toda vez que a gente for fazer algo diante de Deus, ela vai nos sabotar. Como, por exemplo, tem muitas pessoas que vivem hoje dentro da igreja e tá depressiva. Vive dentro da igreja, tem síndrome do pânico. Vivem dentro da igreja. Tem situações e traumas lá de trás que você não consegue bater de frente com eles. Mas eu e o pastor Ariston quer te ajudar nisso. Amém? E, bom, é claro que sempre que a gente vai orar, existem atmosferas, tá? E existem lugares que existe uma atmosfera chamada incredulidade. Você já olhou na Bíblia por que Jesus, o Senhor Jesus, Yeshua, o Hamashia, ele curou poucos enfermos na sua cidade? Ele curou poucos enfermos na sua cidade porque na sua cidade ele não tinha o reconhecimento de filho de Deus. Na sua cidade ele era só reconhecido como filho do Zé e da Maria. E sabe o que ele fez? Eu vou aonde querem a cura. Eu vou aonde tem pessoas que desejam, que honram a cura. Por isso que a palavra vai dizer em Marcos, capítulo 6, você vai observar quando você lê o texto, que você vai ver em específico que ele curou poucos enfermos e ele teve que fazer o quê? Impor as mãos. Tem curas que a gente ministra, tem milagres que acontecem que não precisa nem pôr a mão. É só apontar de longe, debaixo desse nível profético, desse nível de glória. Não tem como, irmãos. As pessoas são curadas instantaneamente. Só que são curadas quando existe uma atmosfera e não tem incredulidade. Né? Que na realidade a incredulidade ela é um obstáculo hoje para ministrar, principalmente curas. Então, outro dia eu lembro que eu estava ministrando curas e algumas coisas não estavam acontecendo. Não estava. E eu falei, peraí, eu tô orando por curas aqui, tá travado, o que tá acontecendo, Deus? Aí o Senhor falou, as autoridades daqui de dentro estão... Meu Deus, eu não sei nem se eu falo isso, eu vou falar. Eu não vou falar o ministério que foi, mas tá tudo certo. A gente passa isso. As autoridades aqui de dentro estão gerando ao contrário. E o que a palavra de Deus vai dizer? Que reino dividido ele não prospera. Então, se as autoridades, elas mesmas estão gerando ao contrário, como que o próprio Deus vai fazer? Se Deus criou princípios e ele rege por isso. O mundo espiritual não é regido por poder, tá? Nem unção, por autoridade. Vamos dizer, para o pessoal entender, claro, os próprios líderes, pastores que convidou você, não estavam acreditando no que estava acontecendo. Exatamente. E aí eu perguntei para Deus, Senhor, o que eu faço agora? Para não sair daqui envergonhado e não envergonhar o teu nome. Aí eu fiz uma oração específica, gerei quebrantamento diante de Deus. Naquele momento eu me humilhei diante de Deus. Na hora que eu levantei, que eu tinha acabado de fazer essa oração, o nódulo sumiu, a outra irmã foi curada e as doenças foi curada, mesmo diante de um ambiente ainda de incredulidade. Porque não era o nome do Cauê, nunca é sobre o Cauê. É tudo sobre Jesus, irmãos. A gente, hoje, tem o prazer de ir, sabe? Às vezes as pessoas não veem isso. Eu já passei 24 horas dentro do ônibus para chegar em um lugar para ministrar aquilo que Deus queria, sabe? As pessoas pensam que hoje ser um avivalista é você ir atrás de pessoas para pedir transferência de dons. Irmãos, o reino de Deus é tomado à força. Enquanto você não aprender, vai mais uma chave. O que é rompimento de fé natural, sobrenatural e inabalável,
você não vai conseguir ter rompimento e não vai conseguir praticar o ministério de avivamento. Então, não é tão simples assim no estralar de dedos. Você precisa entender os processos. Então, se você quer isso hoje, você vai ter que entender que vai vir muitas pedras. Ser cheio do Espírito Santo, afinal, foi como Estevão, né? Ele era cheio do Espírito Santo e estava cheio do Espírito Santo, no momento ele foi apedrejado. Então vai ter muitas pessoas que vão amar e vai ter outras que vão odiar. Então, para ter um ministério de milagre, de avivamento, tem luta? Não tem uma maneira mais fácil, não? Até hoje eu não encontrei, porque não sei por que Deus me deu essa sensibilidade e por misericórdia, hoje, todos os lugares que a gente vai ministrar, eu consigo ouvir muito o pensamento das pessoas, né? Eu consigo ter essa sensibilidade. É revelação, isso, dom de revelação? Na realidade, entra como dom de revelação, discernimento de espíritos e de ciência, né? Porque Deus é o profético. O Senhor me chamou para o ministério apostólico, que é o enviado. O ministério apostólico, ele vai para trazer, né? Quebrar essas resistências, trazer as manifestações do Espírito de Deus, que é o que você vê que os apóstolos faziam, né? Eles carregavam essa unção muito forte, tá? Então, respondendo a essa pergunta, eu hoje tenho uma sensibilidade muito grande de chegar num culto e ouvir o pensamento de todas as pessoas ao mesmo tempo. E isso faz com que Deus me prepare para que eu possa... E isso está na Bíblia, Cauê? Lógico que está. Jesus, quando ele ia encontrar os escribas, os fariseus, os judeus, eles já conheciam os seus pensamentos, está em Mateus. Então, assim, hoje, essa sensibilidade, ela tem aumentado. Então, eu, antes de chegar no culto, eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei o que Deus precisa me dar para eu liberar naquele lugar. Eu já sei quais são os níveis e frações de poder que Deus vai ter naquele lugar. Eu já sei se vai ter muita luta antes de ir. Eu já sei se vai... O mundo espiritual, o céu vai estar aberto. Eu já sei que vai ter uns infiltrados que vão estar presentes. Na realidade, é sobre isso. Então, Jesus, ele não gasta tempo com fariseu. Jesus, ele abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Entenda uma coisa muito crucial, tá? Para esse tempo. O inimigo número 1 do diabo não é... Não, ouça bem, o inimigo número 1 do Espírito Santo não é o diabo, é a soberba. A soberba, ela infelizmente hoje tem se tornado o maior inimigo para trazer, por isso que estão tentando calar o ministério profético, mas não vão conseguir, porque não é sobre nós, é sobre aquilo que o Senhor já designou na sua palavra e que estamos vivendo, o derramar de glória. E você que está aí nos assistindo irá viver, irá ter o seu ministério ativado, irá receber dons, poder, autoridade e além disso vai ter um caráter e caminhar com a presença, não só com dons, não só com poder, não só com autoridade. Você vê hoje muitos ministros se perdendo. Você vê alguns ministros de avivamento que antigamente ministrava que hoje viraram bruxos. Ah, isso daí vai dar polêmica, hein? Por quê? Você vê um monte de ministro hoje que saiu fora da casinha, que começaram debaixo de uma unção e hoje estão trazendo coisas muito pesadas de ocultismo, coisas até de bruxaria, de satanismos, dentro de ensinamentos. E eu pergunto, como que pode pessoas ainda ir lá dar like para isso? Eu vejo pastores dando like para isso. Eu vejo, sabe, pessoas indo lá e parece que vendo que isso também tem uma conotação real. Por que que hoje isso está acontecendo? Por que que muitos que antigamente estavam vivendo algo genuíno, hoje já não estão mais? Você já viu o nível de aberração que tem hoje sido levantado no meio do avivamento? Não é sobre título, não é sobre eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou... Não é sobre isso, irmãos. Entenda. O título não vai fazer de nada. O maior título hoje é você ser um filho de Deus, estar no teu quartinho de oração e buscando um real relacionamento. Hoje, algo que me chama muita atenção é ver que as pessoas estão correndo atrás de profetada. Ouça bem. Ouça bem isso. Jesus, ele vai te trazer instrução para você se tornar um filho de verdade.
Ele vai te trazer instrução para você viver a totalidade dele. Eu não estou falando mal de profecia, porque eu creio que Deus usa quem Ele quer. Ele usa, irmãos. Mas você tem visto o nível de pessoas que têm se afastado de Deus e que têm jogado um balde de água fria no seu peito por causa de profetada. Na realidade, você tem visto o quanto de pessoas que hoje têm largado Jesus por causa de profetada, porque estão esperando algo que Deus não falou. Sabe? Então eu quero dizer algo muito forte para vocês. A maior profecia não está no meio dos holofortes. A maior profecia está dentro do seu quarto de oração. Onde que é seu quarto de oração? No monte? Onde que é seu quarto de oração? É na sala da tua casa? É no banheiro da tua casa? Chegou o tempo de você ouvir a voz de Deus audível e de ser ministrado por Ele e de Ele falar o que Ele tem para a tua vida. Eu lembro, Deus começou, ao longo desse ministério profético, a abrir muito meu espírito, sabe? E eu comecei a ter muitas visões, visão com os anjos de Deus, visão com os espíritos das trevas, visão com as manifestações da glória dele. E eu lembro que um dia o Senhor, ele me ministrou e ele me deu uma visão de um anjo muito poderoso. Eu vou falar sobre isso aqui. Mas eu não pego dessa visão e eu faço dela uma idolatria, sabe? Eu não pego dessa visão e falo, olha... o anjo tal específico, agora você precisa idolatrar. Então entenda, um dia eu estava ao monte, de noite, de madrugada, e eu pude ver fisicamente, o Senhor abriu a dimensão no céu, e eu vi ele físico, eu não vi espiritual, vi físico, como o pastor eu tô vendo aqui. Eu vi aquele anjo todo flamejado no fogo, ardente em fogo, e ele abria a mão e fechava. Abria e fechava. Enquanto ele abria a mão, pastor, saía um jato de fogo da mão dele, ele de longe, e ele não deixava que eu me aproximasse perto dele, só que eu vendo aquilo, eu fiquei impactado, porque foi tão real, eu vi detalhes sobre ele, né? E o Senhor me disse, filho, esse anjo é o mesmo anjo que desceu na sarça, em Êxodo capítulo 3, e que falou para Moisés, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar que você está é santo. E aí, depois que eu vi esse anjo, acredite ou não, tudo mudou na minha vida. Porque aquele anjo, tem lugares que eu estou ministrando, ele desce dentro da igreja. E eu posso te dizer uma coisa? O fogo de Deus se alastra, irmão. Esse anjo passou a caminhar conosco e Deus estava me ministrando e me mostrando a potência que ele carregava nas suas mãos de fogo. Ele é todo flamejado de fogo, irmãos. Coisa extraordinária. E eu te digo, quando você cresce debaixo de um nível de autoridade, o próprio Deus, ele vai te dar uma patente nova. Ele vai te dar armamento novo. E acredite, Deus quer te dar armamento novo. Estruturas espirituais novas de alta patente. E são estruturas que definitivamente vai trazer. Mas voltando a falar sobre por que muitas pessoas hoje estão virando uma aberração. Você vai ver pessoas que estão hoje no meio do avivamento, que ministra unção, ministra poder, mas que estão usando isso de uma forma suja, impura. Isso tem preocupado muito, sabia, pastor? Isso tem entristecido muito o coração de Deus. E hoje, infelizmente, tem contaminado muito no meio do evangelho. Sabe por quê? Porque a unção de Deus não é vendida. Ela é conquistada. O poder de Deus não é vendido. Ele é conquistado. Pode você servir a Deus e a mamão? Nós precisamos tomar muito cuidado nesse tempo com essa estrutura. Porque muitas pessoas estão se vendendo por conta de dinheiro, por conta de fama, de status, de querer mostrar. Seja um filho de verdade. Aprenda a se relacionar e ser íntimo do Espírito Santo. Isso vai te tornar uma pessoa a cada dia vivendo debaixo da glória dele e a unção genuína, pastor. Eita glória.